Não tem nada melhor para uma mãe que uma boa noite de sono. E quando o seu filho dorme bem, toda a família descansa melhor. O travesseiro da Snow Kids foi desenvolvido para proporcionar noites mais tranquilas de sono para os nossos pequenos, acompanhando cada fase do seu desenvolvimento. Ele vem nessa bag super prática que você pode transportar com facilidade para onde quiser. E você pode ajustar a altura dele, proporcionando mais conforto. E o melhor, seguidor Mãe Fases tem desconto exclusivo em todo o site. Use o cupom Mãe Fases e aproveite, porque dormir bem faz os dias serem muito mais felizes. E aproveitando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá se inscrever. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. E segue também nas redes sociais para não perder nenhuma fase desse universo da criação. Criar e educar os nossos filhos é uma responsabilidade dos pais e a Bíblia está aí para nos dar direções claras para isso. Mas como fazer de forma correta? E para isso eu recebo hoje o pastor Valdir e o Queco, pastor já conheço há algum tempo, e o Queco, que faz orientações de criação de filho e de casais. É um prazer e uma honra ter vocês aqui. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre como é criar os filhos no dia de hoje, na geração que a gente está vivendo, a famosa geração Z, que estamos passando para Y, já nem sei mais qual geração que a gente está, né? Na tecnologia, como que nós pais podemos orientar os nossos filhos a seguir aquilo que Deus nos confiou e nos pede todos os dias na Bíblia. Uma honra ter vocês aqui. Queria que vocês se apresentassem um pouquinho para quem está nos escutando, conhecer um pouquinho quem é o Queco, quem é o Valdir. Olá, Mari, mãe em fases, todos que estão acompanhando. Eu sou Valdir, casado com a Renata, pai do Caleb e do Davi. Sou pastor, hoje plantando uma igreja que chama Alvo. Sou professor, então estou dentro do contexto escolar. E é uma alegria estar aqui com você. Eu sou o Queco, tudo bem com você? Famoso Queco, né? Famoso Pouco conhecido. E sou casado com a Lucinha, tenho 3 filhos, Bruna, Bárbara e Quequinho, e tenho 2 netos, o Francisco e o Bernardo. E a gente está à frente de ministérios de tanto Casados para Sempre, quanto de educação de filhos, há um pouco mais de 20 anos, eu e minha esposa. Muito Estamos bom. servindo a Deus por intermédio da família. E sempre as suas palavras, eu particularmente amo a Igreja Alvo. Gosto muito, sempre que pedi, encontrei muitas respostas, muitos sinais de Deus, né, na palavra lá. E você sempre ministrou também muito bem. Eu gosto muito eu esqueci o nome daquele japonês que tem. Nobu. O Nobu. Não, eu lembrei, Nobu. Ele também, acho que ele fala assim, ele é mais sério, mas ele fala, tocando a gente, também fala muito bem. Bom, vamos começar então para os pais saberem como que a gente faz, né? Porque a Bíblia é clara em dizer que a responsabilidade de criação dos filhos é do pai, não é da avó, não é da tia, é dos pais, né? Como que a gente pode fazer isso com intenção nos nossos filhos? Como que a gente pode criá-los intensamente? Até quando a gente pode achar que está exagerando um pouco ou não? É esse o caminho. Então, Mari, o mandato dos pais é fundamental para a criação dos filhos. A gente sempre tem que dar um passo atrás quando a gente pensa nos filhos, porque a família, olhando para a Bíblia, ela é o casal em primeiro lugar. Então, eu sempre digo que, primeiro, o casal tem que estar bem. Mesmo diante das configurações que nós temos hoje, né, com pais e mães que não estão mais juntos, eu penso que para a identificação e para a criação dos filhos, uma estrutura familiar, mínima que seja, é muito importante. E a Bíblia diz que a responsabilidade não pode ser, de fato, terceirizada. Né? Os pais, eles vão imprimir intencionalmente o caráter, eles vão ensinar o que os filhos devem buscar e vão forjar mesmo para que um dia eles sejam enviados, lançados para alcançar. Eu penso que cada
pai e mãe esperam que os filhos possam ir além do que a gente pôde ir, conquistou. Eu tenho um desses como alvo, expectativa de ver meus filhos ultrapassando fronteiras que eu ultrapassei. Mas para isso a gente tem que trabalhar duro. Não é tão simples assim, não é dando um celular, não é deixando que eles toquem a vida do jeito que eles querem. E o Queco também, na experiência dele, como pai e agora avô, também sabe o quanto isso é importante, né, Queco? E você pode Verdade. até me falar, Queco, dizem que ser avô é melhor que ser pai, é verdade? É um pai sem responsabilidade, né? Eu brinco que o pai é o bicho que o filho domou para o neto montar. Exatamente. Mas, assim, é até um exemplo, né, de criação de filhos, né? A gente sabe quando deu certo. Quando eu vou a São Paulo, meu neto mais velho, 6 anos, e ele sempre quer dormir com o vô. A avó dorme com o menor. E a gente deita na cama e ele fala, não vamos orar? Então eu vejo que a minha filha passa os princípios que ela recebeu, a educação que a gente passou, né, para os filhos dela, né? Então as gerações vão caminhando desse jeito. E você estava falando de gerações agora, vários modelos, né? Nós temos uma geração aí de crianças de mais de 40 anos morando com os pais ainda, né? Então, quando o pastor fala da nossa obrigação de pai, mãe, nós somos governadores, né? Nós temos que governar bem, porque Deus um dia vai cobrar da gente o que a gente fez com os presentes que Ele nos deu, que Ele nos confiou, né? Que são os filhos, né? No meu casamento, que até o Tiago, que trabalha com você, que filmou, eu falo num momento lá, eu falo assim, esse presente, falo para o meu genro, esse presente que eu dou te entregando agora é um presente que Deus deu na minha mão. Então, vê lá o que você vai fazer com o meu presente. Cuida bem, porque esse presente é meu. Então, a gente cuida assim, é obrigação nossa. E como o pastor falou, hoje todo mundo quer terceirizar. E aí, se o filho começa a dar trabalho, dá um celular, ou manda para a igreja, ou manda para a escola, achando que lá que vai educar, lá que vai passar aquilo que é obrigação nossa. Inclusive isso, né? O que eu sinto da geração agora, a gente conversa bastante em episódios aqui no podcast, é que hoje as crianças, os adolescentes, eles têm muita dificuldade de lidar com o tédio. Né? O não fazer nada. E eu falo pelos meus filhos, né? Quando eu falo, olha, é 1 hora de celular, acabou, deu, mas o que eu vou fazer? E fica atrás de mim, desesperado, né? Que eu falo, vai ler um livro, não quero ler. Eu falo, então fica olhando. Aí eu até comentei num episódio nosso aqui, que eu falei, eu lembro de ficar deitada na sala da casa da minha avó, devia ter uns 8 anos, e minha avó tinha um ventilador que fazia bem devagarzinho, assim, girava bem devagarzinho, uma velocidade. Eu ficava olhando e falava, nossa, parece que tem 3 passos, agora parece que tem 4, agora parece que tem... Nossa, agora tá vendo? Sabe esse tédio, essa coisa do não pensar em nada, em não deixar a cabeça acelerada, em não querer informações rápidas, demorava. Passei por uma situação essa semana, que até postei nas minhas redes sociais, que até falando do avô, né? Uma vez eu estava na praia com meus avós e eu queria uma câmera fotográfica que eu vi numa loja e minha mãe falou, não, porque a coisa do pai não é tudo que quer que vai ter, não. E meu avô falou, deixa eu comprar. Ela falou, não vai comprar. Eu lembro, assim, da imagem, nitidamente, eu tinha uns 11 anos. E a gente foi embora pro apartamento, chegou lá, meu avô falou, vou tomar um sorvete. Escondido, foi lá, comprou a câmera, voltou e me deu. E foi o dia mais feliz da minha vida. Eu tenho até hoje essa câmera, ela tem 27 anos. E meu avô que comprava os filmes para eu revelar tudo. E aí minha filha achou essa câmera e falou, mãe, o que é isso? E eu fui explicar para ela o que era isso. E aí, nessa explicação, eu prestei atenção como eles não sabem esperar. Né? Ela falou assim, você tirava a foto, na onde você via? Você ficou boa? Falei, na hora que revelou. Mas aí você relava na hora? Não. Você tinha que esperar acabar o filme. Aí você enrolava, você pum. Aí você levava lá na coisa para revelar. 2, 3, 4 dias, que às vezes a moça falava, tô muita foto para revelar. E aí você revelava a foto. Esse tempo de espera. Nossa, mãe, como que você... E se você tirasse uma foto ruim? Ficou ruim. Né? Então, foi uma coisa bem forte, assim, que eu vivi com ela, que ela ficou, assim, muito interessada em saber sobre isso, né?
E uma das coisas que eu acho importante também a gente falar nesse podcast, que é como que hoje o que fica difícil fica descartável, né? E também falo por mim, que uma vez minha mãe estava passando uma situação difícil no casamento dela, assim, né? Não difícil, assim, de muita encheção de saco. Eu virei para ela e falei assim: você para! Você para, eu falei para ela. Ela falou assim: não fui ensinada isso. Eu não largo o osso na hora que tá difícil. E para mim foi muito mais do que ver ela com a situação difícil, tendo que contornar, foi muito melhor ter escutado isso, porque eu lembro dessa frase na hora que eu tô numa situação difícil. E eu falo, mas o meu ensinamento é não largar o osso na hora que tá difícil. E esse é o difícil da geração, né, de hoje. Acho que vocês podem explicar um pouco melhor. Como é difícil a gente ensinar eles a também ficar com o difícil. E como também criar um hábito, que eu acho que é o mais importante, porque na Bíblia fala para que a gente ore de manhã, à noite, o dia todo com os nossos filhos. Como que é criar um hábito de oração com os nossos filhos, para que eles tenham isso rotina na vida deles, né? Então, criar hábitos e rotinas são fundamentais para trazer segurança para a criança, né? Eu percebo quando a gente sai de uma rotina, vai para as férias, para voltar no normal, a gente consegue perceber que as crianças ficam agitadas e muda tudo, de fato. Uhum. E é interessante a gente voltar na cultura bíblica, porque o judaísmo tinha práticas que eram modelos para nós. A mesa, estar sentado à mesa. Quando você citou aí Deuteronômio, fala que a gente deve falar para os filhos assentado, deitado, no caminho, ao levantar. Então, é o tempo todo. Até tem uma palavra que a gente hoje não usa tanto, que é inculcar. Então, quando você está querendo colocar na mente mesmo e transmitir os valores, os ensinamentos constantemente. E se a gente perceber também as festas que haviam no Antigo Testamento e que foram recuperadas também no Novo Testamento, tudo era para contar os feitos de Deus na história do seu povo, para que não se perdesse a memória, as histórias. A Páscoa era um momento onde o ancião se sentava à ponta da mesa, com o cajado, com sua capa, com as suas sandálias, e ele contava como Deus livrou o seu povo, especialmente as crianças, do anjo da morte. E eles entenderem que eles foram libertos. E tudo isso, hoje, a gente tem perdido. A gente deixa para que os outros contem as histórias. Até a gente diz na igreja, a gente poderia dizer, nossa, a gente tem um trabalho com crianças, mas nós somos parceiros da família. Porque quem educa e quem ensina é pai e mãe. A gente passa, às vezes, 1h30, 2 horas no máximo por semana. E os pais estão todos os dias com os seus filhos. Quando eu estou num culto, eu vou lá contar uma história, mas quem tem que reforçar é quem está em casa. Por isso que a palavra também liturgia acaba sendo importante para a vida, porque mostra a rotina. Quando eu posso hoje acordar, ler um texto com os meus filhos antes de ir para a escola e orar e abençoar a vida deles. Quando à noite eu posso recuperar como foi o dia e também dizer, filho, lembra desse princípio? E a gente sabe que tudo isso está forjando, está montando um coração que está recebendo bagagens que um dia eles vão usar. E o Queco também fez muito bem isso, né, Queco? Acredito que sim. Acredito que eu tentei, né, Queco? A gente fala que esse curso, um dos cursos que a gente ministra, que a gente chama Educação de Filhos. Então, tem alguns pais que falam assim, qual horário que eu posso levar meu filho? Eu falei, não, mas não é para o teu filho, é para você. Porque se eu falar que o curso chama Educação de Pais para Educar Filhos, nenhum pai vai aparecer, porque os pais estão correndo muito. E quando você pergunta, como fazer o meu filho parar se eu não parei? Como que eu ensino ele a orar se eu não tenho o hábito de orar com a minha esposa? Se eu não paro, se na hora do almoço um come na sala, outro come no quarto. Então, quando alguém chega lá para fazer a inscrição do curso e fala, meu filho está muito mal educado, eu falo assim, está mal educado por alguém. Alguém está deixando de educar. E é isso, é caminhar junto, é explicar, é parar. Então, nós pais, como governadores, como gerentes da vida deles, nós temos que pôr esse ritmo.
Temos que colocar esse ritmo e parar, desacelerar, sair da velocidade 1,5, 2, fazer as coisas com calma. Porque a criança hoje está muito acelerada. Esse dia eu estava assistindo uma entrevista que o terapeuta falou assim, seu filho não tem TDAH, seu filho não tem isso, não tem mente acelerada. Tira o celular dele. Porque a cabeça da criança está muito rápida. E aí ele não consegue gravar, ele não consegue aprender. Então, começa de novo pelos pais. A gente tem que criar o hábito, o casal. Vamos se acertar? Vamos. Vamos orar junto? Vamos. Vamos criar o hábito de ir na igreja. Vamos criar o hábito... no curso eu uso muito a palavra treinamento. A gente para ensinar uma criança a se alimentar sozinha, a se trocar sozinha. Então, tudo é treinamento. Como um atleta numa Olimpíada. Se treina 4 anos para ele disputar uma competição. Então, a gente tem que ter esse esforço de treinar os filhos para que depois ele vai caminhar sozinho. Algo que eu tive muito forte na minha vida foi o ensinamento bíblico, né? Por eu ter perdido meu pai muito cedo, a minha mãe teve que trabalhar, né? E muito. Ela foi, como é que fala, né? Pai, né? Pai e mãe. Pai e mãe. Pai e mãe. E aí eu ficava muito com a minha avó, né? Então, minha avó, ela sempre me criou dentro da igreja em si e dentro olha, isso, Deus ensina isso. Então, eu sabia versículos já, assim, e inclusive músicas. Hoje toca músicas na igreja que nossa, lá do templo, lá de trás da minha avó. Então, eu tenho isso muito forte dentro de mim. E é tão engraçado porque ela fez isso, ela tinha 7 netos na época, né? E como eu era a neta que mais ficava com ela, né? Ela passou muito fortes para mim. Então, hoje, é muito forte isso para mim. E a minha mãe sempre foi uma pessoa que nunca frequentou muito a igreja. Por conta de trabalhar e ela teve essa perda muito nova, com 28 anos ficou viúva, e isso acaba trazendo uma revolta, um negócio ruim. Então, eu sempre fui pela minha avó. E hoje eu vejo que é muito mais forte o que eu passo para os meus filhos, tanto é que isso que você falou do seu neto, a minha filha não dorme sem orar. E é bonitinho porque eu de 4, 5 anos também, ele fala assim, hoje eu quero, posso? Aí ele fala... E a gente dorme e a gente ora junto, que eu preciso adquirir, não confesso que é para rezar com meu marido. Eu rezo com os filhos, mas não rezo com os maridos. E aí, falando um pouquinho na Bíblia, a gente fala sobre a vara, sobre educar sobre a vara divina, né? De Deus, não sei como que fala o termo certinho aí, mas a gente fala sobre isso. Como que a gente pode educar os nossos filhos de forma que não seja um autoritarismo, né? De algo mais... como entrar na cabecinha deles, que eles, né? O meu filho mesmo, ele fala assim, por que eu não vejo Deus? Aquelas perguntas de criança, né? Por que eu não vejo Deus, né? E como entrar isso na cabecinha deles sem ser de forma autoritária e não precisar usar a bendita vara, ou tá certo usar a vara, como que é? É a vara da correção mesmo, né? Da disciplina. Eu lembro que quando o meu primeiro filho nasceu, 15 anos atrás, a gente percebeu já pequeno que o Adãozinho pecador está ali tentando o coração também dos nossos filhos. Então, é o transgredir, é o que a gente fala não, eles estão lá tentando. E a gente falou claramente e combinou com ele, falando, filho, todo lugar tem banheiro. Então, quando a gente sair, nós vamos combinar como a gente espera que você se comporte. Caso você desobedecer, a gente vai no banheiro para lembrar você. Mas, na segunda vez, nós vamos corrigir você com amor, porque a gente quer o melhor para a tua vida. E, às vezes, isso aconteceu de fato. Até teve uma cena engraçada que a gente estava na igreja, eu, pastor, né? E a minha esposa pegou ele pequenininho no colo e foi saindo no corredor, perceberam que ele estava agitado e uma prima minha falou, onde vocês estão indo? Falou, eu estou indo ali apanhar, já volto. Eu sabia, né? Não é? E teve um outro fato também muito interessante, porque às vezes assim, a gente, mesmo sabendo que os combinados devem ser cumpridos, a gente não quer
bater, a ideia não é espancar, a ideia não é você fazer com que seu filho sofra e a gente ter prazer. Por isso, é importante a gente não fazer a correção com raiva. Porque tem momentos que eu estou com raiva pela situação, por aquilo que foi transgredido e a gente fica ali nervoso, mas a gente precisa ter calma. O dia não foi bom, né? O dia não foi bom, a gente está ali e aquilo lá explode na gente, né? Mas eu também, uma vez estava num lugar, eu não queria corrigir naquele momento, falando, vamos embora, vamos embora. E eu falei, em casa você vai se ver comigo. E fui para casa, cheguei em casa, aquele negócio, né? Vamos dormir, vamos deixar isso para lá, né? Não falei nada. E ele virou para mim, pai, você não vai me corrigir? E naquele momento eu tive que falar, sim, filho, nós combinamos, eu vou te corrigir. Porque talvez os nossos filhos também estão pedindo limite. E nós estamos achando que amar é dar e fazer tudo aquilo que eles querem. E às vezes você precisa mostrar que é importante o limite e cumprir os combinados. E a Bíblia diz que Deus ama e ele disciplina aquele filho que ele ama. Isso não é para a gente ser reprovado. Pelo contrário, toda prova vem para a gente se preparar e ser aprovado. E no final, e a gente só vai fazer isso se nós também disciplinarmos os nossos filhos. E aquele negócio de que Deus castiga? A gente fala, eu já ouvi muito pai também falar, e já devo ter falado para os meus filhos aquela coisa, Deus vai te castigar. Deus dá um castigo? Seria um castigo? Não. Castigo para a criança que é desobediente? Para o ser humano em si, né? Para castigos, né? Que você fala, Deus castiga. Tá certo falar isso, pastor? Havia no passado uma visão que Deus seria um policial cósmico. Policial que está com uma lanterninha numa moto voadora no céu, procurando com uma lanterninha quem está fazendo coisa errada. Então, muitos de nós aprendemos que Deus é um cara que está sempre querendo me corrigir, me bater, me punir. E a ideia até de um Deus onde eu falo, cuidado que Deus vai jogar um fogo, uma flecha e vai pesar a mão. Vai te arrebentar. Então, eu creio que até é uma forma de nós, pais, não assumimos o nosso compromisso. Eu já também vivi situações, eu vou falar para o pastor, mas eu vou bater no teu filho? Né? Como se eu tivesse que corrigir e a gente negligenciando aquilo que é papel nosso, como o Keco falou. Foi Deus que confiou nas minhas mãos e sou eu que tenho a responsabilidade. Então, eu não vejo um Deus com esse cajado poder de tentar só fulminar aquele que está errando, como aquele que está ali no banheiro também achando, nossa, será que Deus está me vendo desse jeito, né? E eu estou me envergonhado. Não, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus bondoso, mas é um Deus que nos corrige quando precisa. Deus não tem prazer no nosso mal. Deus não tem prazer na desgraça. Pelo contrário, tudo aquilo que era maldição, Ele quer transformar em bênção na nossa vida. Exatamente. Eu tive uma passagem que eu lembro com meu filho, que também, falando do que o povo fala, que o meu filho foi correr, fazer o Cooper, e levou o celular e ia correndo e vendo. E eu sempre falava assim, Quequinho, uma hora você vai tropeçar, vai cair, quebrar esse celular. E aconteceu. Chegou em casa, ele falou, que boca, hein, pai? Eu falei, não, existe a consequência lógica. Se você brincar perto do fogo, a chance de se queimar é grande. Se for numa piscina funda e você passar um apuro, é a consequência. Então, você tem que ter o cuidado. Não tinha alguma coisa que não poderia esperar você terminar o teu exercício? Agora quebrou. E agora, o que eu faço? Falei, agora você vai ter que trabalhar, produzir para comprar outro celular, porque o pai te avisou que isso poderia acontecer. Mas uma coisa que eu gostaria de completar, eu acho que o castigo, esse Deus que castiga, a gente tem que pensar no Deus do amor, que ama, que corrige com amor, né? E as consequências são lógicas. Assim, a criança procura fazer coisa errada, a mãe avisa, o pai avisa, e acontece de se machucar, né? Vai pedalar sem pôr a mão no guidão da bicicleta, cai, machuca. Quer dizer, não é que Deus castigou porque ele desobedeceu.
é porque vai acontecer, pode acontecer a fatalidade, né? É o livre-arbítrio, né, que fala. É. A gente acaba escolhendo aquele caminho e vai. E assim, para a mamãe e papai que está nos ouvindo, como que a gente ensina sobre Deus para os nossos filhos? E eu pergunto no sentido de é algo que não é visto, é algo que não muitas vezes só sentido. A gente não vê, né, Deus. Então é algo que sempre eu tive muita dificuldade, porque tive até um episódio, eu estava viajando esses dias e eu praticamente falo de Deus o dia inteiro na minha casa e para os meus filhos, né? Então tudo é assim, mãe, Deus não vai querer, Deus não quer que eu faça, nananã, né? E aí a gente estava na praia e estava no pôr do sol e o sol ficou rosa, coisa mais linda. Mas, nossa, era uma coisa assim, eu falei, gente, e eu fiquei olhando aquele céu rosa, aquelas nuvens meio laranja, parecia um desenho, uma tela. E eu pensei na minha cabeça, em voz baixa, não falei. Eu fui filmar aquilo, tirar foto, falei, gente, como que alguém pode olhar para isso e falar que não existe um Criador? Quem fez, né? E aí pensei, aí meu pequenininho veio do lado e falou, foi Deus que fez, mãe? Aí eu falei, foi Deus que fez, filho. Aí ele falou, mas onde está Deus? Então é uma pergunta frequente. Como que a gente ensina para os nossos filhos, né? Que Deus é tipo o Papai Noel que eles acreditam lá na infância, né? Que não existe, que não vê, mas acredita. Como que a gente pode passar esse ensinamento para eles? Que ensinar que não é palpável, mas Deus é isso. Deus é o cotidiano. Como que a gente explica isso para eles? Quando a gente olha para a Bíblia para tentar explicar, as narrativas, elas são histórias que nos ajudam a olhar para um Deus que é grande, que não é palpável, mas a Bíblia fala sobre a fé. Então, quando a gente estimula a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Ao mesmo tempo, a gente consegue, a partir de despertar a fé nos nossos filhos, saber que Deus está em todo lugar. Diferente de nós somos criados. Eu costumo dizer que Deus não existe, Deus é. E essa é uma afirmação do apóstolo Paulo em Atos, quando ele se encontra lá com uma imagem, com uma escultura. Era mais fácil a gente acreditar em algo que a gente vê. E ali estava o Deus desconhecido. E estavam ali discutindo sobre religião. E Paulo está dizendo, esse Deus que vocês colocaram ao Deus desconhecido é o Deus que eu acredito, porque ele não tem mãos, não tem pés, não tem boca, porque nós não poderemos criá-lo, mas nós dele somos criação. Então, quando a gente consegue olhar e despertar a fé, nós apontamos para aquele que fez e criou todas as coisas. E eu penso que as histórias bíblicas, elas são, na verdade, não para provarmos que Deus existe, mas para estimularmos no coração dos nossos filhos a fé. Quando eles percebem que você está falando do seu dia a dia e atribuindo grande parte o que Deus quer, que ele vai fazer, ou vamos pedir para Deus, você está dizendo que existe de fato alguém que está acima de tudo e de todos. Eu penso que para minha família, isso hoje é algo natural, porque também nós damos o exemplo para os filhos quando nós dependemos de Deus, quando nós confiamos em Deus, quando nós atribuímos a Deus o nosso trabalho, aquilo que a gente tem na mesa. Por que a gente dá graça? Por que a gente ora? Porque a gente está dizendo que foi Deus que proveu tudo aquilo que a gente precisa. E eu imagino assim que crianças gostam de histórias. E quando a gente conta, eles interagem, né? Eu estava lendo o livro de Ruth essa semana com os meus filhos. E eles estão ali imaginando como o Redentor, o resgatador, ali que no caso era Boaz, foi Jesus trazendo salvação para todos nós, que não tínhamos um lugar, que não tínhamos uma plantação, que não tínhamos esperança. Então é quando a gente faz as conexões bíblicas, eu penso despertando a fé. E eu nunca limito a espiritualidade da criança. Pelo contrário, eu acho que as crianças nos surpreendem, porque elas têm fé. Às vezes elas nos estimulam a orar, às vezes elas nos estimulam. Hoje, quanta gente eu vejo indo para a igreja porque falaram assim, tem um casal recém-chegado lá na nossa comunidade que falaram,
a minha filha falou, por que a gente não vai buscar ir na casa de Deus? Porque às vezes a gente ora aqui sozinho em casa, mas não dá para buscar ele lá? Então, assim, às vezes os pais vão e são movidos porque os filhos também têm espiritualidade. Exatamente, exatamente. Eu vou dar exemplos de vida. Eu sempre conversei com meus filhos e hoje com os netos do que Deus faz, do que Deus fez e daquilo que Deus ainda vai fazer por nós, né? Então, eu formei 2 filhos médicos e uma advogada. Esse mês passado, eu formei meu caçula e foi uma emoção muito grande, porque nós fomos para a colação e não sabia que ele tinha sido escolhido o orador oficial da turma. E ele abriu o discurso dele falando: toda a honra, toda a glória ao Senhor Deus. Se hoje eu estou aqui, porque Deus usou a vida dos meus pais, foi o facilitador, abençoou. Então, você vê que, assim, de alguma forma, com testemunhos vivos, a gente incutiu na cabeça deles e no coração, né? De alguma Porque, forma. às vezes, o pai só fala e fica no ouvido. Mas a gente tem que fazer incutir no coração, ficar gravado. E aí você começa a ver a resposta do meu neto querer orar, do meu filho, 3.000 pessoas, ele glorificando a Deus. Então, assim, você fala assim, poxa, ele acredita em Deus. Ele Hoje sabe que se ele está aqui, e 6 anos e tudo isso, teve um cara que fez todo o serviço e não foi o pai. Não foi outro pai. Então, isso que a gente tem que estar passando, a nossa história, todo dia, a todo momento, como no começo da tua primeira pergunta. Como que a gente faz? É de manhã, de tarde, de noite, é dormindo, a hora de caminhar, na hora de ir no clube, na hora de ir na igreja. Você tem momentos de apresentar esse Deus vivo. O oxigênio é um Deus vivo. É um Deus vivo. Que eu não vê, mas você está respirando. Exatamente. Então, nós, como pai, aproveitamos esses momentos e damos os testemunhos. E isso fica no coração deles. E como, no que diz respeito morte e doença, como que a gente pode encarar o peso da mão de Deus, isso que você falou, né? Por exemplo, quando a minha avó faleceu, minha filha era muito ligada a ela. A primeira coisa que ela falou para mim, ela falou, você mentiu para mim. Você falou que Deus existe. Se Deus existisse, ele não teria levado a vovó embora, a Bisa embora, né? E já escutei de uma conhecida que estava com uma filha com uma doença bem avançada, e ela falou, cadê Deus? Né? Cadê Deus nessas horas? E aí eu te pergunto, pastor, onde está Deus nessas horas da doença? E que a gente fala assim, por que ele curou e não vai curar aqui? Por que matou lá? E como que é esses escolhidos? Ele escolhe quem ele vai manter, quem ele vai tirar? Como que funciona isso? Eu vou responder essa pergunta com a história de alguém que na Bíblia passou pelo limite da dor, do sofrimento, né? Onde está Deus quando eu estou sofrendo ou quando eu estou com perdas? Jó, ele abre o seu livro, a sua narrativa, dizendo que ele era um homem justo, íntegro e temente a Deus. Primeiro que a gente acha normal um cara ruim sofrer. Então, um cara mau, sofrer tudo bem, mas um cara íntegro, justo e temente a Deus, que recebe notícias seguidas. Você perdeu o seu rebanho, você perdeu os seus servos, você perdeu os seus 10 filhos, você perdeu tudo que você tinha de bens, e depois ele começa a perder a saúde, ele tem uma úlcera, ele quase morre. E ele termina esse capítulo 1 com todas essas notícias, ele rasga suas vestes e ele adora a Deus. A surpresa de toda essa narrativa é alguém que termina no limite da sua dor, dizendo, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. Porque nós não vamos ter todas as respostas. É até interessante que ao longo dos 42 capítulos de Jó, ele faz muitas perguntas para Deus. Mas Deus não responde. A Bíblia diz que Deus fica em silêncio para Jó. E Deus faz para Jó, na verdade, perguntas de volta para que ele pudesse valorizar, ter paciência, até com que algumas coisas fossem mudadas e transformadas na sua vida. Então, a respeito da dor humana,
a gente entra num campo sempre muito sensível. Eu diria que o pecado trouxe para nós sequelas que nunca irão acabar, mas eu creio, daí é pela fé, que a gente às vezes está sempre ligado àquilo que a gente tem hoje. E dói perder, dói sofrer, né? E a Bíblia vai dizer que todas as pessoas no mundo gemem, sofrem, mas nós temos uma esperança. Por isso que a gente não pode perder a Bíblia se ela não estiver conectada de Gênesis a Apocalipse. Porque se Deus coloca em ordem o caos, lá no final, mesmo quando há dificuldades, Ele vai enxugar todas as lágrimas. E um dia nós estaremos com Ele. Lá não haverá choro, não haverá ranger de dentes. Deus está conosco na dor. Deus está com a gente no luto. E eu penso assim que, para mim, né, como pastor, ir para um velório e falar para alguém simplesmente assim, isso aí não é nada, é parte da vida. Não, às vezes eu tenho que ficar em silêncio. Às vezes eu só tenho que abraçar aquela pessoa e dizer que essa dor é real e que vai passar no tempo certo. Talvez não vai ser no meu tempo. Às vezes vai demorar mais para você. Às vezes vai ser mais rápido, quem sabe. Mas é saber que Deus, Ele não nos deixa, mesmo diante das dores. Mas nem tudo será explicado. Os mistérios de Deus, né? Nem tudo será para nós. Eu sigo o relator. Eu sigo o relator. A gente depois vai ter uma paz que ninguém vai entender. E essa paz vem de Deus, né? Então, não tem uma resposta para tudo, né? Para tudo. É saber que Ele está lá. E até a mamãe e o pai que está nos escutando, tem que falar mãe e o pai, porque são os dois que queria até... Sim. Falei esses dias, o meu marido... Falei até no episódio aqui que eu falo que meu marido fala muito, mas eu não te ajudei? Eu não te ajudei, aquela hora eu não fui lá e não dei banho. E toda vez eu corrijo ele, falo, não, você não me ajudou, porque você não me ajuda, porque a responsabilidade não é ser minha. No meu trabalho, você me ajuda. Com a criação dos nossos filhos, você não me ajuda, você é corresponsável, a responsabilidade é igual. E, infelizmente... não é o mesmo peso. Até ontem comecei a assistir, manda a esposa de vocês assistir, que é um sarro, chama Supermães. É uma série na Netflix que conta a vida da mãe. E principalmente a mãe que tem que trabalhar. Não é fácil, né? Eu saio, às vezes, hoje mesmo saí para vir gravar, meu filho saiu correndo atrás do carro, chorando, que não queria que eu viesse. Então, é difícil, né? E a mãe e o pai que está nos escutando, como que ele pode ensinar, por onde ele começa, por exemplo, eu tive os avós muito presentes, né, dentro de uma crença, né? Então, minha avó lia a Bíblia, ela conseguiu ler a Bíblia toda, e o meu avô, marido da minha avó, leu a Bíblia toda 2 vezes. Ele lia o dia inteiro Bíblia, era isso, ele e minha avó. Como ensinar, por onde a gente começa? Minha avó sempre falava para mim, lê a Bíblia, filha, lê a Bíblia. Eu não sei nem por onde começa. E eu vou ser sincera, falar, eu oro muito, converso o dia todo com Deus, mas eu não sei ler a Bíblia, ter uma orientação, por onde começa, onde é mais fácil, para a mãe, principalmente, começar com o filho em casa. Às vezes, uma parte que é mais fácil de entendimento, né? Vou até aproveitar para fazer uma propaganda, porque eu comecei ontem um curso online de como ler a Bíblia. Porque eu penso que as pessoas querem aprender, mas algumas perguntas já nos afastam da Bíblia, né? Fala assim, mas será que a Bíblia é de fato palavra de Deus? Será que eu consigo entender e interpretar a Bíblia? Porque, na verdade, a gente já se limita achando que é muito difícil. E a Bíblia... primeiro, se eu tiver uma tradução que me ajude. Hoje, nós temos uma grande facilidade de ter tantas versões de Bíblia. Tem Bíblia até de criança, né? Hoje, que você pode utilizar para facilitar. Tem devocionais que são textos que comentam versículos para ajudar também a família. Mas se você quer começar puramente com a Bíblia... você pode começar com as histórias, com as narrativas. Eu acho que Gênesis, ele já é super pedagógico, porque, primeiro, mostra Deus fazendo tudo em 6 dias e descansando.
e como ele coloca tudo, dá nome a tudo, e ele coloca a gente naquela cena para participar. Tanto que ele vai dizer que a gente é imagem e semelhança para continuar aquilo que ele começou. As narrativas, elas são, para nós, né, hoje, a melhor forma de conectar com o coração de alguém. Então, quando eu leio uma história de Jó, que eu citei aqui, é como se fosse uma história ilustrativa, Ruth, né? São textos do Antigo Testamento que aparentemente parecem difíceis aos nossos olhos, mas quando a gente começa a ler e a gente coloca as crianças para participar, e eu faço questão de falar o que eu acabei de falar, conectando, né, a criança, a gente pode talvez não ter todas as respostas, mas eu diria, comece, leia, né, escolha um livro. No Novo Testamento, a gente sempre começa dizendo, se você não ler os 3 primeiros evangelhos, que eles são até chamados sinóticos, que eles têm as mesmas óticas e relatos. Se eu ler o Evangelho de João, ele é diferente e ele é como se eu estivesse lendo Gênesis. Se eu não tivesse o Antigo Testamento na Bíblia e lesse João, eu já ia começar ali. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Tudo por meio dele foi criado. O Evangelho de João tem muitas figuras de linguagem. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus mostrando através do que ele veio fazer, a conexão que ele quer ter comigo e com você. Então, teriam assim caminhos para ajudar qualquer família a começar a ler a Bíblia. E eu acho que um bom devocional de criança hoje também pode ser para facilitar, para ajudar. Então, às vezes, até em casa ali, a gente entrega para os filhos. Olha, você quer começar isso para você ler e aprender mais? Mas eu acho que a gente não pode se inibir, né? Porque eu acho que a palavra ela vai dar fundamento. Eu costumo dizer que quando a gente tem um depósito em casa onde a gente coloca a comida, as compras, a gente só consegue buscar o que a gente colocou lá. Não dá para dizer eu quero um arroz e eu não coloquei. Eu penso que a Bíblia, no coração, se a gente não coloca, um dia que eles precisarem, eles não vão ter de onde recorrer. Agora, eu posso intercalar qualquer leitura, vou ler um salmo. Porque daí é algo que é poético, parece uma canção, é gostoso também de ler. Então, eu acho que dá para a gente... Agora eu estou lendo com os meus filhos Provérbios. E Provérbios é assim... ouve o seu pai e sua mãe e obedeça. Então, eu estou aproveitando para dar umas dicas ali, né? Bem claras para eles. O Provérbios eu gostei, hein? Vou começar no Provérbios, então. Honra teu pai e tua mãe, obedece. E você falou uma coisa muito importante, pastor. Eu tenho na minha família uma pessoa que ela não acredita em Deus. E minha maior vontade da vida é um dia vê-la que ela acredita, né? Ela parou de acreditar, né? Depois da morte da minha avó, depois de um tio querido dela que faleceu, ela parou. E aí ela não acredita mesmo. E aí eu pergunto muitas vezes para ela, né? Por que você não acredita? No que você não acredita? Aí ela fala, eu não acredito, porque a Bíblia mesmo, por mãos de quanta gente passou? Quantas pessoas que não mudou isso daí, que não alterou, que não, né? Então, é muito difícil. Aí você tocou nisso, eu lembrei que muitas pessoas têm isso em mente, né? Que a Bíblia é algo que passou em muitas mãos, que a Bíblia foi muito mudada, que a gente não sabe o que é, o que não é, e que a gente tem que acreditar por acreditar. Mas sabe o que é interessante, Mari? A Bíblia tem 66 livros, a Bíblia, o cânon dos evangélicos, né? E 40 autores ou mais. 1.500 anos de construção. E ela continua sendo o livro mais impresso no mundo. Então, que livro tem essa autoridade hoje? Agostinho de Hipona vai dizer, eu tenho mais ou menos uma biblioteca de 200 livros, mas nada supera a palavra de Deus. Então, a gente precisa dar valor e autoridade para algo que não foi eu. E não foi alguém que achou, mas já está historicamente consolidado. E eu digo que de Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para Cristo.
Tudo aponta para que se cumpra o propósito de Deus na nossa vida. É isso, né? E nunca vai ser pela força que você vai convencer ninguém. E às vezes eu tenho vontade de sentar essa pessoa e falar assim, como que você não acredita? Assim, eu sempre comento com a minha mãe isso, eu falo, mãe, ela fala assim, ó, a melhor coisa, sua avó falaria isso, reza por ela, né? Reza por ela. Mas às vezes eu rezo com raiva, que eu falo, como Deus, você não entra no coração dessa pessoa e não faz ela te enxergar? O Mari, voltando lá no começo, quem que motivou você a Cristo? Quem que tinha o hábito de ler? Minha avó. Sua avó e seu avô? Meu avô também. É o exemplo. É um exemplo. Como é que meu filho vai ler ou vai querer assistir uma série do The Chosen, né? Que é espetacular, é uma coisa leve para ensinar, se eu não assisto? Domingo agora nós tivemos a visita do pastor Wesley, né? E no momento lá ele fala que ele estava estudando a palavra que ele ia pregar e a filha dele acordou e veio, pai, você já tem a palavra que você vai dar no culto? Tenho, vai ser sobre isso, isso. Ela sentou no colo e ele começou a contar a história, né? Falou que os olhos dela brilhavam, que ela começou a viver aquela história. Então, sempre começa por nós. O exemplo sempre vai ser. Então, tem que fazer, tem que ler, tem que tirar o tempo, tem que assistir o filme, a série, tem que contar a história para os menores. E aí você vai formar isso neles. Mas se a gente não fizer, ficar esperando deles, ou esperando que a escola faça, ou que lá na igreja, que é uma horinha de escolinha da igreja, que aquela professora que está se dedicando vai conseguir passar tudo. Às vezes tem pai que sai da igreja e nem faz comentário. Deixa eu ver o que você desenhou, qual foi a historinha que contou. Não há um incentivo. Então, sempre vai começar por nós. Nós que eu falo somos nós os pais. Queria fazer um parênteses. Essa The Chosen, eu comecei a assistir. Achei a história tão bagunçada. Tem a ver, assim... No começo, aquela parte que aparece, a Maria esquizofrênica. Não tá meio... O que você acha dessa série? É claro que toda ficção, eles vão colocar elementos para atrair o público, né? E as leituras que os autores estão fazendo pode ter alguma diferença. Mas eu acho que o enredo é mais para atrair, né, os olhares. Não existiu nada disso, não, né? Porque eu comecei a assistir e falei, gente, eu não tô entendendo mais nada. Então a Maria era esquizofrênica e aí Deus... Porque ela não é que ela era esquizofrênica, ela era perturbada, né? Perturbada. Mas eu imagino que pode ser olhares de alguém que percebeu na Bíblia que aquela mulher... Porque, por exemplo, quando a gente fala da imaginação da criança, eu acho que é mais fácil ensinar a Bíblia para criança do que para adulto. Porque criança, ela entra na história, né? Da mesma forma que se eu entrar no quarto do meu filho e ele falar, pai, eu tô vendo um bicho aqui. Se eu apenas, como um adulto racional, falar assim, não existe isso, vai, dorme aí, fica quieto, que eu tô com sono, tô cansado. Não é muito melhor eu dizer, filho, ele tá aqui mesmo? Onde ele tá? Filho, vamos mandar ele embora? Porque a criança, às vezes, é pura imaginação. E quando eu vou contar uma história, mesmo que ela seja através do The Chosen, aquela imaginação que está sendo construída, ela ensina a gente também. Então, quando eu já, em alguns momentos, falei, filho, você não está conseguindo dormir, está te perturbando? O que a gente deve fazer? Pai, vamos orar para mandar isso embora dessa casa. Então, a resposta, ela também vai ser muito mais eficaz do que eu apenas dizer, fica quieto aí, dorme, eu quero... Eu fui um filho que eu ouvi o pai lá do quarto, de longe, gritando, ó, silêncio aí! Né? E meu pai não tinha muita paciência para isso, não. E a gente começa a perceber o quanto as escrituras, as histórias bíblicas podem atrair o coração, o olhar, e precisa fazer isso com a gente também. Dos pequenininhos, né? Agora, da série, só para fazer... Parece que ela chega o mais próximo possível, porque foi feito um estudo, parece um culto ecumênico. Tinha um rabino, um padre e um pastor. Então, eles uniram ali, então eles chegaram o mais próximo possível das escrituras. Então, tem assim
um pouco de veracidade ali, né? Eu- Agora tem tudo isso que o pastor falou. Sempre eles Ficção, vão, né? vão Eu querer confesso atrair que a eu comecei a atenção. ficar com um pouco de medo, né? Porque eu não gosto muito dessa coisa de expulsão de. Isso aí causa um pouco de medo, né? E a hora que eu comecei a assistir, falei, ai, gente, eu tô ficando com medo dessa série. Tá meio de terror isso aí. Eu não tô Pula gostando. o capítulo, Tem que vai pular pro o cap... outro. porque assim, é forte Tem isso, histórias né? muito, muito, muito bacanas É lá. bem forte. Até falando sobre crença, de como a gente acredita, né? Um parênteses, quando eu tinha uns 6 anos, eu tive um tumor. E era um tumor benigno, mas era um tumor entre as pernas, assim. E a minha mãe me levou na época, né, há 30 anos atrás, minha mãe me levou em vários médicos, né, e tudo quanto é lugar. E os médicos falavam, não, tem que ir para cirurgia, retirar, tentar drenar, e depois a gente faz a quimioterapia ou a rádio, se precisar, bababá. E aí imagina, né, minha mãe tinha ficado viúva há 2 anos, 3 anos, né, porque eu tinha uns 5, 6 anos. E minha mãe tinha ficado viúva recentemente e ela ficou bagunçada com a situação. E eu lembro da minha mãe falar, da minha avó orar, e minha mãe vir no quarto e falar assim: que Deus, para de clamar a Deus. Eu lembro. Que Deus é esse que me deixou viúva e ainda minha filha tá ruim. E minha avó sempre perseverante. E ela falava assim pra mim: eu tinha 6 aninhos, eu acho, eu tinha muita dor nesse tumor, muita dor. E eu lembro da minha avó falar: vamos rezar, vamos pedir pra Deus tirar a dor. E ela punha a mão e ela rezava. E aí é uma história bem forte, é um relato bem forte. Que aí a minha mãe falou: olha, chega. Né? Ela vai para o médico lá, o médico em São Paulo tinha marcado minha cirurgia para fazer lá, que minha mãe tinha bastante contato lá, porque eu sou nascida lá, né? E aí e era um domingo, minha avó acordou e minha avó olhou para mim e falou assim: hoje o Espírito Santo falou comigo e ele vai te curar. E aí eu estava até dormindo com a minha avó, porque minha mãe estava tão transtornada, estava dormindo na cama com a minha avó. E aí eu lembro da casa da minha avó, lá em Cambará. E aí a minha avó chegou para minha mãe e falou assim: hoje o Espírito Santo vai curar. Aí minha mãe gritava na casa, não estava aguentando mais. Minha avó chamou uma amiga dela e falou: você vem aqui, chamava, esqueci o nome, Diva, acho que chamava Diva, a amiga dela. Aí ela chamou e falou: Diva, vem orar comigo, que hoje o Espírito Santo vai curar minha neta. E o meu tumor, ele era muito difícil porque ele não tinha ponto para drenar. Então, tinha que ir para a cirurgia porque ele era uma coisa dura, assim. E aí, a minha avó começou a orar com essa diva e orar em línguas. E era uma coisa, assim, eu lembro disso. De ser uma sensação muito forte, assim, sabe? Uma coisa muito, muito pesada. E aí, a minha avó falou pro meu avô, assim, vai na farmácia, pega Quadriderme. Eu lembro que era uma pomadinha que tinha, tipo um Nebacetim. E me traz. E aí, minha avó trouxe, minha avó foi passando aquela para não, porque se ela passasse a mão eu não aguentava de dor, então ela foi devagar deslizando com a pomada e cantando e orando, tal. Passou o dia, eu ficava deitada porque eu não aguentava de dor. Ela me cobriu com lençol, orou, ajoelhou. No outro dia eu acordei toda ensanguentada, toda cheia de líquido, tudo tinha estourado o meu tumor e nem o médico sabia explicar. E aí o médico, na ligação para minha mãe, falou: não tem outra explicação para mim, isso é Deus, né? Então, é muito forte como realmente os pais têm esse poder, os avós, se não o caso dos pais, os avós, um cuidador tem de passar isso para as crianças. E algo que minha avó falava muito, que eu quero que o pastor fale um pouco, é do perdão. Minha avó sempre foi uma pessoa que falou: perdoe 70 vezes 7. Eu escutava essa frase o dia inteiro, né? A palavra tem poder, que era a frase que minha avó mais falava, e perdoe 70 vezes 7. Como que a gente pode dar o maior exemplo para os nossos filhos de exercer o perdão? Então, quando a gente percebe que o perdão é um princípio, um valor para a nossa vida como família, as crianças, elas sabem quando é um erro, que ela pode apenas se desculpar. Eu escorreguei e bati no amigo, desculpa. Mas a diferença é quando é uma ofensa. A ofensa está conectada ao nosso desejo de transgredir e pecar. Então, eu preciso
entender que há necessidade, em alguns momentos da minha casa, de pedir perdão, porque eu errei por conta da dureza do meu coração, por conta da insistência na desobediência. Então, eu creio que ensinar isso, a gente vai ensinar primeiro na prática. Também quando os pais reconhecem que erram e pedem perdão para os filhos. Por mais que a gente tenha esse lugar de autoridade na vida deles, reconhecer os nossos erros é também saber que a gente aprende quando as coisas não estão bem na nossa própria vida. E eles estão olhando para nós. Eles estão percebendo se é verdade, se é de coração. E eu creio que ensinar os filhos o perdão é uma prática que a gente vai vivenciar em casa, quando o casal também está vivendo isso no casamento. E eles vão aprender junto com a gente no dia a dia. E a gente precisa mostrar para o irmão, vai lá, acerta com o seu irmão, pede perdão para ele, corrige isso, conserta isso. E é difícil, não é fácil. E principalmente no caso dos pais, né? Lá em casa a gente tenta não, a gente praticamente não faz. É uma coisa que eu não aceito, eu e meu marido ficar brigando na frente das crianças. Então a gente quebra o pau. Mas depois que ou sai de casa, vai dar uma volta de carro e quebra o pau, e depois volta, ou as crianças estão na avó e a gente se acerta, porque eu não gosto de ter esse ambiente. E é muito importante também o pai, que se acontece, o pai e a mãe acontece de perder a boa, também saber que é importante chegar para os filhos e também pedir perdão por aquela ocasião, né? Eu acho que faz parte dessa criação toda aí também. Você concorda, pastor? Sim, e a gente reconhecer, dizendo pro filho que a gente exagerou, porque estava com raiva naquela hora, que a gente não deveria ter tratado a esposa daquele jeito na frente dos outros. E isso é mostrar que a gente tem que reparar os nossos erros. Porque Deus, ele é misericordioso. E todo relacionamento, ele precisa tirar qualquer ofensa que está entre nós. E se a gente mantém ofensa, se eu colocar aqui uma barreira entre nós dois, antes de olhar para você, eu sempre vou olhar para essa ofensa e ela vai significar algo que me impede de me aproximar e do casamento, ou seja, dos filhos, isso se torna um problema. Então, enquanto eu não tiro a ofensa, ela vai ter vantagem sobre nós. E a Bíblia vai dizer, não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira, que a gente não deve deixar acumular, porque aquilo que eu não consertei hoje ficou para amanhã. E em alguns momentos, assim, talvez vocês já vivenciaram isso, mas a gente brigar por uma coisa estar fora do lugar. E a gente começa a discutir, e daí a gente ofende o outro dizendo, mas o ano que passado você fez aquilo, e a gente começa a trazer coisas que não foram resolvidas. E a gente para e fala assim, por que a gente estava brigando mesmo? Esse é um sinal que às vezes precisamos, dia a dia, consertar o que está ali de ofensa na caminhada, porque senão vai acumular e vai gerando muro de separação entre nós. Até a Lucinha costuma dizer, né, que é nos cursos, que é como se a gente colocasse entulho na nossa vida, na nossa casa, e a gente não tem como construir algo bom vivendo no meio de algo entulhado, algo que não tem como a gente desfrutar nada junto. Não dá para começar uma reforma se não limpar, né? Mas é difícil, né? Porque eu tenho pessoas, né, dentro da minha família até que eu preciso perdoar e às vezes até já perdoei, mas e o ressentimento, né? O ressentimento fica, né? É difícil se livrar do ressentimento. E a gente pede para Deus, mas é muito difícil, porque o perdoar, ele é difícil, mas não impossível. Agora, o tirar esse ressentimento do coração é aquela coisa de tipo, mas eu não esqueço o que você fez. Isso é difícil, né? Então, mas esquecer, Mari, a gente não esquece. Depende aonde nós vamos colocar o valor daquela ofensa. Por exemplo, se eu deixar como ressentimento, quem sofre sou eu mesmo, o ressentido. Porque o outro talvez não está nem aí comigo mais. Então, o benefício de quem está ofendido, de perdoar, é primeiramente dele. Se eu ficar com ressentimento, quem que vai dormir pensando naquilo? Quem que vai comer engolindo, arrastando, pensando naquilo? Sou eu. Por isso que eu acho que todos nós devemos ter um arquivo morto. Arquivo morto a gente só tem
para dizer, não, isso aconteceu, existe, está lá, mas eu não fico visitando. Se eu perdoei, está liberado, não existe mais ofensa, foi retirado daqui. E a gente precisa ensinar os nossos filhos isso também, porque senão eu continuo colocando a ofensa e dizendo que eu perdoei. E o outro nem sempre vai, o ofensor nem sempre vai ficar lembrando, mas se eu ficar, o prejudicado sou eu. Exatamente. Então nós precisamos de fato liberar e deixar com que o perdão resolva. Agora imagine se Deus falasse, Mário, eu te perdoo de todos os seus pecados, mas ficasse lembrando todo dia, jogando na cara. Por isso que Miqueias vai dizer que Deus, ele quando pega os nossos pecados, ele joga na profundeza do mar. E a gente não tem mais acesso a isso. Então, quando eu pecar depois que Deus me perdoou, é como se fosse a primeira vez para ele. Ele não puxa um arquivo, uma capivara minha falando, nossa, quantas vezes? Ó, de novo essa pessoa. Por isso que o 70 vezes 7 é uma pegadinha de Jesus. Porque estão ali discutindo, porque a lei diria que deveria ser 7 vezes, e Jesus vai dizendo uma conta que não poderia nem ser feita ali rapidamente para a pessoa entender. Eu sempre devo o perdão. Eu preciso perdoar. Ah, mas de novo, perdoa. Porque Deus tem me perdoado dia após dia. A única coisa que a Bíblia diz que impede as minhas orações e impede Deus ser perdoado é não perdoar. Então, Nossa. Eu gostei do negócio do arquivo morto, viu? Ficou aqui, ó. Posso criar esse negocinho na minha cabeça. A história do arquivo morto, eu gostei, porque é aquela coisa de... Eu não, assim, não é eu não esqueço, existiu, mas tá lá e eu não vou acessar. Gostei. Porque tem gente que fala que perdoa e esquece, mas a gente não tem amnésia. Nós somos seres emocionais e a gente sabe o quanto é custoso algumas áreas da nossa vida. E por isso é onde a gente coloca, é onde a gente, a partir daí, vai fazer o quê com aquela situação que veio. Porque pode atrapalhar o meu avanço, a minha paz. Então tem gente que está sofrendo sem necessidade, porque eu não preciso carregar isso comigo. Por isso que a Bíblia vai dizer que quando eu estou com uma ofensa, é como se eu tivesse algemado do lado daquela pessoa. Quando eu perdoo, eu me liberto, estou livre. Amém, né? E a cama nossa não é muito grande para levar um monte de gente para lá, né? Senão você não dorme direito, né? Você carrega todo mundo com você. E assim, não é fácil. Ninguém disse que ia ser fácil perdoar. Mas Deus quer que a gente perdoe. E, mais uma vez, se eu não perdoo, como é que eu ensino meu filho a perdoar? Ele precisa ver isso na gente. Eu tenho uma cicatriz aqui que faz 48 anos. Eu me machuquei numa brincadeira com uma criança na época. Eu lembro de tudo, os detalhes. Mas passou. A criança me empurrou, eu passei num prego, machuquei. Eu estou curado. Mas eu tenho aqui a marca. Eu sei o que aconteceu. Né? Então, passou. Eu sigo em frente. Mas eu tenho dificuldade. Eu preciso de Deus. Então, eu oro a Ele. Me ajuda aí. Me ajuda aí, Pai, porque eu sou fraco, eu erro. E aí por diante. E assim, quase encerrando a nossa entrevista, eu queria acabar com um assunto que eu sei que é polêmico. Né? Que até... Mais um. Até para falar como ensinar isso para os nossos filhos. Hoje as escolas vêm o quê? Implementando muitas novidades para a cabecinha deles, né? Então, ideologia de gênero, você não... É banheiro unissex, você pode escolher o que você quer ser. Como que a gente passa tudo isso para os nossos filhos sem... implantar um preconceito neles, né? Sem fazer com que eles virem crianças preconceituosas ou que olhem já com outros olhos. Eu estou num colégio cristão, né? O Colégio Água Viva é um colégio cristão, então tem valores e princípios que defendem a fé. Mas antes disso, a gente precisa lembrar que a gente tem Constituição que já nos assegura que os pais, eles são detentores daquilo que é ensino moral para a vida dos seus filhos. Daí aquilo que a gente começou dizendo, devolve a responsabilidade para nós. Não é a escola que vai educar
o meu filho em ideologia X ou Y, não é eles que vão fazer com que a cabeça deles sejam tomada por qualquer coisa que seja. Então, nós precisamos assumir isso de volta para nós. E saber que a liberdade hoje que nós temos, o mundo que nós vivemos, de fato mudou. Muita coisa hoje não é como 60 anos atrás, e as coisas continuam avançando, né, com o advento aí da tecnologia, dos celulares, mas mostrar para os nossos filhos: respeite o que é dos outros, respeite a opinião e a escolha dos outros, mas você tem esses valores que conduzem a sua vida. É lógico que eles serão seduzidos, né? Vão ser provados e tentados em todas as coisas, mas vai depender de nós a forma com a qual eles vão se relacionar com tudo isso que está aí à disposição, seja na escola, seja, né, eu acho que hoje a maior escola acaba sendo também um celular das novidades, onde eles vão descobrir coisas que lá também eles vão ouvir e vai aqui ser aprofundado. Então, nós precisamos alertar, ouvir, conversar. E tem fases que, por exemplo, com o adolescente, a gente vai ter que perguntar a opinião deles, para que eles abram um diálogo com a gente. Não adianta a gente só falar isso é feio, isso é errado, isso não é bom, né? Mas dizer o que você pensa. Entender o que eles pensam, né? Perguntar, né? Questionar às vezes, porque às vezes o pai quer ensinar para uma criança que não está nem preparado, porque são indivíduos diferentes, né? Então, você vai ter uma criança que está um pouco mais à frente, outra não. Então, às vezes, o pai quer ensinar algo que ele ainda não está preparado. E quando ele questionar a gente tem que voltar à pergunta: o que você pensa disso? Como é que você aprendeu? Para aí a gente colocar o que é certo. Eu falo que a gente, mais uma vez, você vai ver que eu repito isso, é o exemplo e é o tempo que a gente tem com os nossos filhos para ensinar e caminhar com eles, né? Nós, como pais, não com autoritarismo, mas nós somos pais autoridade. A gente tem que exercer a nossa autoridade. Nós temos uma divisa que diz que é pai e que é mãe. E eu sempre digo, né, nos cursos, que a gente usa muito a palavra amor. Porque eu te amo, eu vou falar não. Porque eu te amo, filho, eu não quero que você ande com essa pessoa. Porque eu te amo, eu não quero que você vá naquele local. Então, demonstrar, não ser aquele pai que fala assim: porque eu falei, porque enquanto você estiver debaixo desse teto, enquanto você comer a comida que eu ponho na mesa, porque eles não veem a hora de sair dali para poder fazer o que quiser. Ou vem com aquela conversa: todo mundo pode, né? Aí você responde: eu não sou pai de todo mundo, né? Então, você, com amor, você traz o filho para próximo de você. Como pai, a gente procura um ambiente. Aquela escola é uma escola ideal para os meus filhos? Aquele clube, aquele esporte, tudo isso a gente tem que ir, tá vendo e direcionando. A gente viver o mundo, mas não tomar a forma dele, né? Exatamente. Conseguir ter bem sólido esses princípios dentro, né? E passar isso, a gente passa com exemplo, mas não é fácil dentre os inúmeros estímulos que a gente recebe e principalmente as nossas crianças recebem todos os dias. Para finalizar, a gente poderia ensinar um pouquinho, né, sobre o exemplo de Jacó e Esaú, de que a bênção dos pais sobre o filho é muito importante. Então, a gente poderia ensinar os papais que estão nos escutando como fazer isso. Sim. O exemplo que você está dando de Jacó e Esaú é que na cultura judaica o filho primogênito ele tinha uma bênção especial por ser o filho primeiro. E Esaú ele tinha esse direito. Mas quando Jacó vai e tenta, em busca dessa bênção, enganar o irmão, enganar o pai, e ele conquista essa bênção da forma ilegal, ilícita, ele sai errante, ainda procurando se encontrar e ser abençoado. E eu creio que todos nós queremos, na vida, ser abençoados, ser validados, ouvir palavras que dão destino para a nossa história. Por isso, eu creio que todo pai e mãe precisam ter palavras de bênção sobre a vida dos seus filhos.
Eles estão esperando isso de mim, estão esperando isso de você, mãe, pai, de dizer para o seu filho que ele é abençoado, que ele vai ser bem-sucedido, que as coisas vão dar certo, porque o mundo já vai dizer que ele não vai conseguir, que ele é mais um, que ele vai competir, que ele vai sofrer, que ele não vai chegar lá. E nós somos aqueles que dão destino para eles, e eles estão olhando e esperando. E quantas vezes nós estamos calados, a ponto de não percebermos que filhos estão esperando o resultado chegar, mas a gente nunca falou nada sobre a vida deles. Então, abençoe o seu filho, abençoe a sua filha. Coloque mesmo o legado que Deus deixou sobre nós para declararmos como Arão disse, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, que Ele te dê a paz e que Ele conduza a sua vida. Nós precisamos profetizar palavras de bênção, porque Jesus, Ele transformou todas as maldições em bênção para a nossa vida. E a Bíblia vai dizer em Tiago que da boca não pode sair duas coisas diferentes, a bênção e a maldição. Então, cuidado, pai, quando você diz para o seu filho que ele vai se dar mal na vida, que ele vai sofrer. Então, a sua palavra é muito importante para a vida dele. Então, que a gente tenha um canal de bênção sobre os nossos filhos. Exatamente, é o que minha avó falava, a palavra tem poder. Uma vez meu pequenininho tinha nascido, meu terceiro filho tinha nascido, ela era viva ainda, e ele estava com uma virose, eu não sei o que foi. E aí eu falei para ela, cheguei até na casa dela e falei assim, vó, não vai ter missa hoje na Canção Nova para abençoar a água, tal, para eu dar para ele? Ela falou, olha, pode até ser que tenha, mas a melhor pessoa para abençoar a água do seu filho é você. Aí eu falei, ela falou assim, ora em cima da mamadeira dele, em cima do copo dele, em cima do suco dele, e dá. Você é a única que vai orar com total intenção e amor em cima daquilo. Então, não tem pessoa maior. É lógico que ela sempre falou, o padre, o pastor, eles são os intercessores, né? Que vai interceder. Mas uma mãe orando e abençoando o filho tem um poder muito grande, né? Sem dúvida. Gente, foi muito bom ter vocês aqui. Inclusive, quero acrescentar que eu quero fazer esse curso aí que você falou, tá? Já depois você já me manda o link que eu quero. Não sei como que é, se é ao vivo, como que é esse curso que é de... É online, mas num grupo fechado no Meet, no Google Meet. Ah, então é encontros semanais. Semanais. Ah, então depois você me fala, porque eu quero muito aprender a ler a Bíblia, porque eu tenho dificuldade de entender ela, né? A parte do Gênesis, eu concordo que é mais fácil, é mais tranquilo, mas você pega umas partezinhas lá que você fala, vou ler de novo, porque eu não entendi, né? Muito obrigada pela presença de vocês, pelo tempo, pela disponibilidade, né? De vir passar uma palavra para a mãe, né? De orientação mesmo, e realmente exemplo, como você falou, que a gente é exemplo, não tem jeito, mais do que a palavra, o exemplo arrasta, né? Então, obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado de participar. Muito. Obrigado eu. E eu gostaria que vocês falassem, né, a rede social do Alvo, né? Se vocês tiverem a pessoal de vocês, inclusive até para mamãe, às vezes, da Marília ou região, que se conectou, que queira trocar uma palavra, queira saber dos cursos, possa entrar em contato. Mari, se você me permitir, eu também só iria dizer mais uma coisa, porque eu sou fruto dessa estatística, que as crianças, elas devem ser aquilo que vai ter de maior as crianças, elas têm o poder dessa fase de vida a serem as esponjas que no futuro vão dar resultado, né? Eu sou uma criança que sofreu afogamento, perfurei o olho com a faca quando eu era pequeno e tinha tudo para dar errado. E foi quando, com 13 anos, eu tive o chamado para ser pastor, né? Para dedicar minha vida para o reino de Deus. Porque Deus, ele se preocupa com as crianças. Deus tem uma história, Deus tem um propósito. Mas isso só vai acontecer porque eu tinha uma mãe também me orientando. Tinha uma mãe me levando na igreja, lendo a Bíblia comigo, orando comigo. E eu estava lendo uma história, pouco tempo atrás, de uma jornalista que tinha o título Estou Voltando.
E eu fiquei curioso, eu comecei a ler aquela história, ela falava... Eu estava indo para as grandes cidades, para os grandes prédios, para os grandes salários, eu estava indo para os grandes eventos, eu estava indo para os grandes cargos, até que a minha filha chamou a babá de mãe. Nesse momento eu revi a minha vida e eu estou voltando. Estou voltando para os lugares mais simples, estou voltando para casa, estou voltando a ser mãe. Não estou mais indo para as coisas grandes. E a gente precisa entender, como pai e mãe, que não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria família. Por isso, se você está indo no ritmo de todo mundo, porque hoje todo mundo quer ter de tudo na vida, profissão melhor, o melhor salário, em alguns momentos, faça o caminho de volta. Recupere aquilo que é mais precioso e mais importante, que é a sua família e os seus filhos. Exatamente. E saiba abrir mão de algumas coisas, né? Que para o ser humano é muito difícil abrir mão, principalmente nos bens materiais do que você vai conquistar, né? Muito bom escutar. E eu, de verdade, ficaria aqui mais umas 2 horas, porque eu adoro escutar o culto do pastor Valdir. Quando ele fala, vamos orar, e começa a música, eu falo, mas acabou, gente. Não dá. Então, é muito bom. Foi um prazer ter vocês aqui. Espero que tenham gostado. E as redes sociais. Isso, eu quis voltar aqui. Mas a minha pessoal é Valdir Galdense com U e com Z no final. E do Alvo é Alvo Lugar de Vida. Se você puder, acesse, procure. A gente está à disposição. E fico muito feliz pelo convite que você fez. Fiquei muito feliz. Já queria o pastor aqui há algumas edições atrás já. É nossa terceira temporada, né? Então, é alguém que eu gosto muito de escutar e às vezes lá no culto a gente fica lá, a gente se perde, vai longe, né? Nos exemplos e tudo. E a sua aqui, como é que é? Você é ativo nas redes sociais? Não sou ativo não, mas eu vou fazer um convite para você que está aí em casa assistindo. Se quiser saber um pouquinho mais, quiser caminhar um pouquinho mais com a gente, todo domingo às 10h30, lá no Alvo. Vai ver o Valdir pregando. Geralmente eu também estou lá também, faço a abertura do culto e a gente tem um tempo gostoso de bate-papo, tanto na chegada quanto na saída do culto. E ali é onde acontece tudo. Então, quer bater um papo com o Valdir, quer bater um papo com o Queco, com as esposas, conhecer um pouquinho mais da nossa história, da nossa vida, vai lá conhecer nosso projeto. E eu acrescento, o podcast, como tem alcance nacional, e a gente, inclusive, nessa temporada, recebemos praticamente 11 convidados de fora, pouquíssimos da cidade, né? Então, como o nosso alcance é nacional, a gente às vezes recebe mensagem lá do Nordeste, lá do Sul. Eu quero te convidar que o Alvo passa ao vivo o culto todo domingo às 10h30 pelo YouTube. Sim. Então, não tem desculpa se você falar, mas é que eu não moro aí em Marília, eu não tenho como ver. Tem, é só entrar no canal deles no YouTube, chama Alvo Lugar de Vida. Todo domingo às 10h30, o culto é ao vivo, maravilhoso. Então, às vezes, você está até na sua casa num domingo, você fala, nossa, hoje perdi o culto, perdi. Não perdeu. Liga lá da sua casa, 10h30 da manhã, no YouTube, que você vai assistir um culto, garanto que maravilhoso. Então, foi um prazer, muito obrigada pelo assunto. Né? Foi um assunto muito gostoso, um assunto muito enriquecedor. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, porque isso ajuda a gente a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. E até o próximo episódio, Mãe Fazes.